Sabe o livro de Provérbios? Muita gente conhece por aquelas frases curtas, diretas ao ponto, né? Mas e se por trás de tudo isso existisse uma obra filosófica super profunda? Nesta análise, a gente vai olhar para Provérbios de um jeito diferente. Não como uma simples lista de conselhos, mas como uma narrativa, uma história com começo, meio e fim. E como uma personagem central que nos chama para entender a própria ordem do universo. Vamos começar com uma pergunta que, nossa, todo mundo já se fez alguma vez. A vida é puro caos? Uma sequência de acasos sem sentido nenhum? Ou será que existe um propósito, uma lógica por trás de tudo que acontece? Pois é, essa tensão entre o acaso e o propósito é exatamente o que o livro de Provérbios tenta resolver. Olhando assim por cima, Provérbios pode até parecer um manual de boas maneiras. Mas quando a gente mergulha de verdade, descobre que a coisa é bem mais complexa. As fontes literárias descrevem o livro como uma antologia de antologias, ou seja, uma coleção de textos que foi organizada com muito cuidado, com um objetivo bem claro: ensinar a arte de viver. E aqui já vem a primeira grande sacada. O objetivo do livro não é só dar umas dicas, é apresentar uma visão de mundo completa. A ideia central é que o universo não é caótico, ele funciona com base num princípio de ordem e de justiça. Sabe aquela ideia de que o que a gente planta a gente colhe? É mais ou menos isso. É a visão de um cosmos que tem regras e, claro, consequências. E para guiar a gente por essa visão de mundo, o livro apresenta uma personagem fascinante. E olha, ela não é qualquer uma, não. Ela é a protagonista da história, uma figura feminina personificada, chamada de Senhora Sabedoria. É a voz dela que a gente vai seguir a partir de agora. E que voz poderosa ela tem, hein? A sabedoria não está escondida, sussurrando segredos só para uma elite. Muito pelo contrário. Ela está lá, no meio do barulho, no centro da vida pública, gritando para ser ouvida por todo mundo. O interessante aqui é ver como esses detalhes constroem a personagem. A análise do texto mostra que cada palavra foi escolhida a dedo. Ela é pública, ela é vocal, ela é acessível e, o mais importante, ela é intencional. Ela quer com todas as forças que as pessoas a escutem, porque a mensagem que ela traz é vital. Então, que mensagem é essa tão urgente? O que a Senhora Sabedoria está revelando? Bom, ela está nos dizendo que aquele senso de ordem que a gente falou não é uma força cega, aleatória. É um plano deliberado, um conceito teológico conhecido como providência. Providência, em termos simples, é a ideia de que um agente pessoal, Deus, não só criou o mundo, mas continua sustentando e dirigindo tudo ativamente. Cada evento, do menorzinho ao maior de todos, faz parte de um plano gigantesco. A história não está à deriva, sabe? Ela está sendo guiada para um destino específico. Isso nos leva a uma conclusão bem radical. Se tudo faz parte de um plano, então o acaso, do jeito que a gente entende, simplesmente não existe. As fontes que analisamos são bem claras nisso. Não existe uma única molécula independente no universo operando fora desse controle, dessa direção divina. E esse versículo é um exemplo brilhante disso. Pensa na coisa mais aleatória que se pode imaginar: jogar dados, tirar a sorte. Pois é. Para os autores de Provérbios, até o resultado de um lance de dados não é aleatório. A decisão final vem de uma fonte maior. O que para nós parece pura sorte, na verdade, é um resultado ordenado dentro de um plano muito maior. Vamos pensar num exemplo prático para isso ficar mais claro. Uma decisão que parece boba, como o que comer no almoço, pode começar um efeito dominó. Essa escolha leva a outra, que influencia um casamento, que resulta no nascimento de alguém. Gerações depois, essa linhagem produz um líder, tipo o rei Ciro da Pérsia, cuja ascensão foi prevista há séculos antes. Para que aquele evento histórico acontecesse, inúmeras pequenas decisões tiveram que se alinhar perfeitamente. Ok? Se o universo tem uma ordem, tem um plano, qual é o nosso papel nisso tudo? É exatamente aqui que a Senhora Sabedoria apresenta o grande conflito da história. Ela nos coloca diante de uma bifurcação, uma escolha fundamental que todo mundo precisa fazer. E os dois caminhos são bem claros, opostos mesmo. De um lado, o caminho da soberba, do orgulho. É o caminho de quem se acha autossuficiente, sabe? Que não aceita conselho e acha que sabe mais que todo mundo. Do outro lado, o caminho da prudência, que nasce da humildade. É o caminho de quem reconhece que tem limites, que ouve a instrução e busca se alinhar com essa sabedoria maior. E as consequências de cada caminho são descritas sem rodeios. Esse provérbio famoso resume o conflito de forma perfeita. O orgulho não é só um defeitinho de caráter. Ele é o que vem antes, o precursor da destruição.
Já a humildade, que pode até não parecer tão legal, é o caminho para a segurança e para a prosperidade de verdade. E então, como essa história termina? Depois de apresentar a ordem do universo e a escolha que a gente tem que fazer, a Senhora Sabedoria revela o destino final de quem segue cada um desses caminhos. E aqui está o ponto crucial. Essa escolha vai muito além de ser uma pessoa boa ou má. É uma escolha existencial. Optar pela soberba ou pela humildade não define só o caráter de alguém, mas define o seu destino e o significado da sua vida dentro dessa ordem cósmica. Essa tabela resume os resultados de um jeito bem direto, né? Provérbios usa essa metáfora de comer o fruto das próprias ações. Quem segue o caminho da tolice, guiado pela soberba, vai colher o fruto amargo da destruição. Mas quem ouve o chamado da sabedoria e escolhe humildade, encontra o fruto da segurança, de uma vida sem medo. Os destinos, como dá para ver, não poderiam ser mais diferentes. E é por isso que as consequências são tão definitivas. Não se trata de um Deus punindo porque quer. A lógica aqui é que ao escolher a sabedoria e a humildade, a pessoa está se alinhando com a própria estrutura da realidade. Está nadando a favor da correnteza. Ao escolher a soberba, ela está indo contra essa estrutura. A destruição, então, é a consequência natural. É como desafiar a lei da gravidade. Então, no fim das contas, a narrativa de Provérbios nos oferece um caminho claro. Tudo começa com o ato de ouvir a voz da sabedoria, que está sempre chamando no meio do nosso dia a dia. Isso nos leva a enxergar a ordem que existe por trás do caos aparente. E com essa percepção, a gente consegue fazer a escolha crucial pela humildade. O resultado final desse caminho? Uma vida com segurança, com propósito e com significado. E assim, essa análise toda nos deixa com uma última pergunta para refletir. A Senhora Sabedoria, essa personagem tão antiga, não se calou. O chamado dela para a gente reconhecer a ordem, escolher a humildade e encontrar a vida de verdade ainda ecoa nas praças e ruas barulhentas do nosso mundo. A questão que fica é, no meio de tanto ruído, o que a gente consegue ouvir?